Boa tarde, quinto ano. Hoje mais uma quarta-feira, né, com as nossas aulas. Eu quero que vocês estejam aí preparadinhos com o livro de geografia de vocês na página 4, tá bom? Nós vamos primeiro agradecer a Deus por esse dia, tá? Fecha os olhinhos de vocês. Senhor Jesus, obrigada por mais esse dia que o Senhor nos deu. Guarda mesmo, Senhor, o nosso coração, guarda a nossa família, guarda toda a equipe da nossa escola Pedro Brandão. Que o Senhor permaneça conosco nesta tarde, nos dando sabedoria, nos dando força e entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores, lindos e maravilhosos da professora. Nós vamos estudar, né, em geografia ainda, a expansão e conexão entre as cidades, né, que nós estamos estudando o crescimento das cidades no Brasil. Como eu abordei para vocês no início, né, da outra aula, no final do segundo bimestre nós falamos já, né, entrando um pouco neste assunto sobre a expansão das cidades, né, como que elas crescem. E aqui na página 4, nós vamos estar falando, olha só, a expansão das áreas urbanas, conforme você observou no exemplo da cidade de Manaus, lembra que no segundo bimestre nós falamos sobre a cidade de Manaus, sobre o crescimento dela? É uma tendência que atinge vários países, não apenas o Brasil. Na verdade, trata-se de um processo que aconteceu primeiramente em países europeus e da América do Norte, como os Estados Unidos, certo? Devido aos processos de industrialização, o qual, né, é um processo que nós sabemos que traz uma diferença enorme, né, para o crescimento de uma cidade. Nós conversamos bastante sobre isso, vimos bastante exemplos, né, de cidades industriais como São Paulo, e nós vimos o quanto ela cresceu, quanto ela cresce e a tendência ainda é de crescer mais. As indústrias modernas que produzem aço, olha só, as coisas primordiais, aço, carros, aparelhos eletrodomésticos, né, como liquidificador, televisão e outras mercadorias só chegaram aqui a meados do século XX, em especial, certo? A partir das décadas de 1920 e 1930, foi mais ou menos, né, nessa década, nessa época aí. Foram elas que impulsionaram o crescimento das cidades brasileiras, realmente. Entretanto, do mesmo modo que a urbanização, a difusão das indústrias pelo território nacional não se deu de maneira igual em toda parte. Olha só que interessante. Pelo contrário, em algumas regiões, a industrialização foi mais rápida do que em outras. Observe o gráfico a seguir para compreender melhor. Então, nós podemos ver aqui, ó, crianças, na página 4, né? Esse gráfico, esse crescimento que tem, ó, sul, região centro-oeste. Vocês podem observar bem o crescimento de cada uma dessas regiões. E nós vamos trabalhando realmente todo esse processo de crescimento. Nós podemos ir para a página 6, né, que vai falar, olha só, muitas vezes elas crescem ao lado de outras cidades, não é verdade? Que nem sempre podem ser consideradas pequenas. Olha aqui nós falando sobre São Paulo. São Paulo, por exemplo, a maior cidade do país com cerca de 14 milhões de habitantes, né, crianças? Está rodeada por cidades tamanho médio. Olha, umas cidades bem importantes que ela está rodeada. Diadema, Mauá e Mogi das Cruzes, com mais de 400 mil habitantes cada uma, né? Olha só o tamanho dessas cidades. Imagine só a produção que existe lá, né? A industrialização é muito forte, mas muito forte mesmo. Nós vemos aqui, crianças, na página 7, o desenho, né? Como eu falo para vocês, os desenhos precisam ser todos muito bem observados para que eles possam ser interpretados e entendidos. Ele mostra aqui o mapa da região metropolitana de São Paulo na página 6, né? Que nós vimos aqui na página 6. Formada por uma rede de 39 cidades. Olha só, compare com a imagem de satélite ao lado, né? Aqui na página 6 nós vimos o mapa e aqui na página 7 nós temos ele com o retrato de um satélite, olha só.
Olha só a diferença. No mesmo local, caracterizando uma área de urbanização, continua entre vários municípios. Olha só para vocês verem a urbanização desses vários municípios aqui. O encontro entre duas ou mais áreas urbanas, conforme você vê nas imagens de São Paulo, caracteriza o processo de conurbação, que acontece por quê? Porque podemos transitar entre duas cidades sem perceber nenhum espaço rural ou vazio de estruturas urbanas, né? Bairros, cidades, pontos de ônibus e etc. Veja alguns exemplos de cidades que apresentam o processo de conurbação. Olha só, crianças, vocês vão ver aqui, ó. Lá em Olinda, né? Nós vamos ver lá em Vitória do Espírito Santo. Olha só, Petrolina. Olha lá, ó. Barra do Garças, né? Que é um pouco aqui mais perto de nós. Então, nós vemos que ali você, né, pode transitar entre as duas cidades sem perceber nenhum estado, né, nenhum espaço rural. Tudo ali está ocupado pela urbanização. E atualmente, pouco mais da metade da população mundial vive em cidades, realmente. O Brasil apresenta, portanto, uma média de urbanização maior, olha só, prestem atenção nessa informação, maior que a média de urbanização do planeta como um todo. O Brasil é o local onde apresenta, né, muito, mas muita urbanização mesmo. Estudos da Organização das Nações Unidas, né, a ONU, que nós já estudamos anteriormente, indicam que até 2050, olha só, nós estamos em 2020, ele indica que até 2050, duas a cada três pessoas no mundo estarão vivendo nas áreas urbanas. Isso é uma informação muito importante. Então, quer dizer que essa urbanização, esse crescimento, ele ainda vai acontecer de uma forma extraordinária, né? E ele vai desenvolvendo dia após dia mesmo. Então, nós podemos ver aqui as mudanças, né? Olha só nessa imagem da página 8. Como você olha de um ano para o outro, que você vê a diferença do crescimento, a urbanização mesmo, né? Forte. Nós podemos ver até mesmo aqui na nossa cidade de Cuiabá, né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui criança, com 4 anos, né? Hoje eu estou com 42. O crescimento dessa cidade foi assim estrondoso, foi assim de uma forma muito grande. E a tendência é que ele cresça mais, né? Porque, igual nós conversamos, tem os trabalhos, as pessoas vêm em busca mesmo, então a tendência é realmente crescer e nós precisamos que a estrutura possa receber essas pessoas, certo, crianças? Nós vamos trabalhar ainda, né, mais sobre esse capítulo, tá? E a gente fica aqui e vamos resolver as nossas atividades, tá bom?